Eu sou Rafael Dorsa e está no ar Bororó, a música no Brasil do século XX, com seus ritmos, lugares, histórias, personagens. Bororó é o seu programa semanal sobre a história da música brasileira, que vai ao ar todas as segundas às 21 horas, com reprise às quartas, 11 da manhã, sempre pela Rádio Cultura FM em 100,9 MHz, a rádio pública do Distrito Federal. Depois da estreia, os episódios ficam disponíveis em todas as plataformas de podcast. Para interagir conosco, siga-nos no Instagram, @BororoEcultura. O episódio de hoje do Bororó fala de um dos músicos brasileiros mais destacados da sua geração, embora ele não seja um dos mais conhecidos dessa geração, né? É autor de um dos legados mais expressivos do dito modernismo nacional. É um homem de ideias firmes, nacionalista convicto, é um dos responsáveis pela consolidação do nacionalismo musical no Brasil, ao lado de Villa-Lobos, Francisco Mignone, Camargo Guarnieri e também do poeta, escritor e amigo Mário de Andrade. Estamos falando de Oscar Lourenço Fernandes. A vida e a obra do Lourenço Fernandes ainda hoje, na verdade, não recebeu tantos holofotes, né? Apesar de ser uma figura importante no cenário da música brasileira. E isso, segundo alguns pesquisadores, também pode ser devido à sua morte repentina, precoce, aos 50 anos de idade. Lourenço Fernandes nasceu no Rio de Janeiro, portanto mais um carioca aqui no nosso Bororó, no dia 4 de novembro de 1897, e é filho do casal de imigrantes espanhóis Amália Lourenço e Dom Cassiano Fernandes e Álvarez. E ele cresceu em um ambiente bastante favorável ao desenvolvimento artístico, porque os seus pais organizavam saraus musicais em casa. Lourenço Fernandes aprendeu a tocar piano de ouvido, ainda menino, mas quando ele tinha lá por volta dos 15 anos, recebeu os primeiros ensinamentos teóricos da sua irmã, Amália Fernandes. Então ele começou de certa maneira tardiamente, né? Mas apesar de tudo isso, os pais dele, apesar de toda essa musicalidade, eles queriam que ele fosse médico. E aí, pouco antes dele entrar na faculdade de medicina, ele tem um piripaque, ele teve uma crise nervosa, agudíssima, não queria fazer medicina de jeito nenhum. E aí então o médico da família recomendou um período de repouso para ele, né? Aí o jovem Oscar passou esses dias simplesmente tocando e compondo muito. E a partir daí foi impossível segurar esse impulso artístico. Em 1917, por volta dos 20 anos, ele recebe apoio de alguns familiares, não necessariamente dos pais, mas de familiares e também de amigos, para ingressar no Instituto Nacional de Música, que hoje, se não me engano, é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. 3 anos mais tarde, ele faz a sua estreia pública como intérprete e compositor e funda a Sociedade de Cultura Musical do Rio de Janeiro. A obra do Lourenço Fernandes pode ser dividida em 3 fases, 3 momentos, né? Embora essas características de cada momento se entrelacem em cada um deles, né? E mais para frente a gente vai poder perceber isso, especificamente em uma obra de 1928, portanto do seu segundo momento, não é? A primeira fase é de 1918 a 1922 e é caracterizado basicamente pela influência do impressionismo francês. Bom, então, para começar o Bororó de hoje, vamos a 2 obras para piano da primeira fase de Lourenço Fernandes, com talvez o maior intérprete da obra pianística do compositor, que é o Miguel Proença. Outros grandes pianistas brasileiros também, como por exemplo Nelson Freire, também gravou Lourenço Fernandes. Só que o Miguel Proença foi o cara que gravou toda a obra pianística do Lourenço Fernandes, né? Então vamos a elas. São 2 miniaturas do Opus 1, de 1918, depois Miragem, de 1919, essas 2 para piano. Na sequência, os 2 primeiros movimentos, de um total de 4 movimentos, da suíte para quarteto de sopros, do Opus 37, de 1926, portanto já da segunda fase do Lourenço Fernandes. São eles: o primeiro movimento chama Pastoral, também chamado de Crepúsculo do Sertão, e o segundo movimento é uma fuga, intitulada Saci Pererê, uma obra que ele compôs quando do nascimento da filha.
e foi dedicado a ela, Marina Helena. A gravação é com o Quinteto Villa-Lobos, formado por Paulo Sérgio Santos no clarinete, Luiz Carlos Juste, oboé, Toninho Carrasqueira na flauta, Felipe Doyle na trompa e no fagote Aloísio Fagerlandi.
Você está ouvindo Bororó. A música no Brasil do século XX, com Rafael Dorsa Neto.
Acabamos de ouvir os 2 primeiros movimentos da Suíte para Quinteto de Sopros, Opus 37, obra de 1926, que, segundo alguns pesquisadores, foi a primeira obra escrita para quinteto de sopros na música brasileira. E como já disse, não é? Foi inspirado pelo nascimento da filha. Antes, Miragem e Abrindo Bororó, 2 miniaturas, do compositor carioca Oscar Lourenço Fernandes. Você está ouvindo Bororó, a música no Brasil do século XX, com Rafael Dorsa Neto. A segunda fase da produção artística do Lourenço Fernandes vai de 1923 até 1938 e é marcada pela apropriação do folclore brasileiro, seja na produção camerística, na produção pianística ou mesmo orquestral. Nessa fase, ele focaliza naquilo que, digamos, sob o aspecto intelectual, pertence ao povo negro e também aos povos originários, como, por exemplo, seu Imbapara. Imbapara é um poema sinfônico escrito entre 1928 e 1929, inspirado no poema de Basílio Magalhães. A obra se baseia em um tema indígena que foi gravado entre os índios parecis do Mato Grosso, por ninguém menos que Roquete Pinto. Roquete Pinto, que fez parte da Missão Rondon e que é considerado o pai da radiodifusão no Brasil, né? Imbapara descreve a última noite de um guerreiro indígena capturado antes da sua execução, e ele usa instrumentos para sugerir as paisagens, personagens. É uma obra que começa de forma misteriosa, se desenvolve através de uma sucessão de quadros musicais até chegar a um final apoteótico. Em julho de 1937, Imbapara estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como um espetáculo coreográfico encenado. A primeira apresentação foi regida pelo próprio Lourenço Fernandes e contou com a participação da orquestra e do corpo de baile do Teatro Municipal, com a coreografia da bailarina russa radicada no Brasil, Maria Oleneva. Imbapara é uma obra que praticamente não foi gravada, não é? Portanto, a gravação que eu estou trazendo aqui deixa um pouco a desejar, né? Ela não foi remasterizada, ela é de 1942, está um pouco abafada, mas é especialíssima, justamente por ser rara. Se você que nos ouve agora der um grau a mais aí no seu volume, vai poder apreciar a sonoridade diferenciada dessa obra, que, como eu disse no bloco anterior, apesar de ser da segunda fase de Lourenço, traz muito do impressionismo francês, especialmente Ravel, né? Uma orquestração belíssima dessa obra, com a orquestra do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, sob a batuta de um outro monstro da nossa música, que é o nosso Chico Bororó, apelido carinhoso do grande maestro e compositor Francisco Mignone.
Você está em 100,9 Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó, com Rafael Dorsa Neto. O ano de 1922 foi um marco na vida e na carreira do Lorenzo Fernandes. Nesse ano, ele venceu os 3 primeiros prêmios do Concurso Nacional de Composição, promovido pela Sociedade Cultural Musical do Rio de Janeiro. Também se casa com Irene Soto, com quem permaneceu casado até 1942. E se aproxima do grupo de artistas e intelectuais que promoveu a célebre Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, onde ele participou ativamente como assistente no evento. Não é? A partir daí, quando o Mário de Andrade e o Graça Aranha passam a fazer parte do seu círculo de amizades, e ele se aproxima ainda mais de Villa-Lobos. E nessa época ele também estabelece contato com outro grande compositor brasileiro, que é o cearense Alberto Nepomuceno, conhecido como o patriarca do nacionalismo musical brasileiro. A relação entre eles, entre o Lorenzo Fernandes e o Alberto Nepomuceno, é fundamental para a estética nativista que norteia muitas das obras do Lorenzo Fernandes. Ele, ainda jovem, com 25 anos, assumiu a cadeira de harmonia do Instituto Nacional de Música como substituto do seu mestre, Frederico Nascimento. É nesse período também que nascem os 2 filhos, Oscar, em 1923, e Marina, em 1926. Algumas das obras mais significativas da sua carreira são dessa época, como, por exemplo, a suíte orquestral Reisado do Pastoreio. O Lorenzo Fernandes utilizou gêneros associados à música africana, como os batuques, o jongo, a música indígena, sempre ressaltando o caráter ritual, além de abordar as formas melódicas da canção e da toada sertaneja, que ele também transpôs tanto para a música instrumental quanto para a música vocal. Ao lado da sua prática musical, uma outra atividade presente na trajetória de Lorenzo Fernandes foi a escrita, a literatura, principalmente a escrita sobre música. Em 1930 ele fundou a revista Ilustração Musical, foi poeta e autor de alguns dos textos de suas canções. A cultura literária é marcante em toda a sua obra, seja pelas escolhas poéticas, seja pela utilização de lendas e textos baseados no folclore. Musicou textos, por exemplo, de Castro Alves, Cecília Meirelles, entre outros, A própria Imbapara também é baseada na literatura, e a segunda sinfonia dele, chamado Caçador de Esmeraldas, que é de 1947, é baseada no poema de Olavo Bilac. O seu rosto
De Lourenço Fernandes, com letra do amigo Mário de Andrade, ouvimos Toada para Você, um dos grandes sucessos do compositor, publicado em 1928. Nós ouvimos uma gravação feita em julho de 24 no projeto Viva a Música da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, com a voz de Jéssica Maza. A obra lírica de Lourenço Fernandes é composta por 48 canções, a maior parte com inspirações seresteiras, como por exemplo Toada para Você. Para o musicólogo Vasco Mariz, estamos perante uma das mais perfeitas realizações da canção nacional, do lead nacional, tanto pela brasilidade da música quanto pelos versos mulatos cheios de dengues do Papa do modernismo. Você está em 100,9 Rádio Cultura FM, ouvindo Bororó com Rafael Dorsa Neto. Para encerrar o episódio do Bororó de hoje, em homenagem a Lourenço Fernandes, vamos a Reisado do Pastoreio, obra de 1930, que é uma obra que faz referência às celebrações pastoris do Natal, muito presente na cultura popular nordestina. A suíte é dividida em 3 partes: reisado, toada e batuque, dança de negros. Uma orquestração exuberante, é uma obra que é responsável pela divulgação do nome de Lourenço Fernandes no panorama internacional. É uma das peças do compositor brasileiro mais executadas no exterior. Já foi gravada e interpretada por regentes como o nosso Isaac Karabichevsky, pelo Gustavo Dudamel, Arturo Toscanini com a NBC de Nova York, Leonard Bernstein com a Filarmônica de Nova York, o nosso fantástico Eleazar de Carvalho com a Sinfônica Brasileira, nosso Cláudio Santoro aqui com a Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília e também o Roberto Mintzuc com a USESP. A gravação é com a Orquestra Sinfônica Nacional sob a batuta da maestrina Lígia Amadio.
Por fim, entre 1939 e 1948, a última fase, a fase universalista, ainda que implicitamente nativista e, segundo a própria bisneta, Maria Silva, muito introspectiva. O maestro ocupa a cadeira 18 da Academia Brasileira de Música, instituição que ele ajudou a fundar em 1945 junto com o Villa-Lobos. Ele é admirado por ser um dos poucos grandes artistas da época a não ter estudado ou se aperfeiçoado no exterior. Tudo que ele aprendeu foi em solo brasileiro. Aos 50 anos, a figura de Lourenço Fernandes se destacava no tablado de regência do Salão Leopoldo Miguel por ocasião do concerto oficial do centenário da Escola Nacional de Música. Depois da apresentação, o compositor é ovacionado de pé, carregado pela plateia, vivenciando uma das maiores manifestações públicas que um músico jamais havia recebido dos cariocas. E aí, menos de 24 horas depois, ele é encontrado morto em sua cama, na manhã de 27 de agosto de 1948. Coincidência ou não, Lourenço Fernandes havia assinalado em um dos livros de medicina a causa de sua morte: infarto do miocárdio sem sofrimento. O coração do mestre, que já dava sinais de cansaço há alguns anos, não suportou o triunfo do dia anterior. Ele viveu seus 4 últimos anos com Helena Abud. O Bororó de hoje fica por aqui. Para interagir conosco, siga-nos no Instagram, @BororoEcultura. Um grande abraço e até o próximo encontro. Alexandre da Maia e Rafael Dorsa falam sobre a história da música brasileira no Bororó. Todas as segundas, às 21 horas, com reprise às quartas, 11 horas, aqui na 100,9.